Para mim foi uma honra receber o convite, né? Porque o CNJ é um órgão marcadamente de planejamento estratégico, muito mais do que o punitivo. E o que lhe é marcante é algo que depende da cooperação, que é o planejamento. Ninguém faz planejamento para os outros, só faz planejamento para dividir. Então, eu tenho que idealizar e eu tenho que executar. Quem vai executar são os tribunais. Então, eu acho isso, eu gostei do convite, realmente não convite por vir falar, mas um convite para que eu venha e também seja questionada, né, sobre o que está acontecendo, e mesmo para, digamos assim, neste momento, como o CNJ está encarando e como o CNJ está pensando em termos de CNJ. As áreas de afetação da competência do CNJ são várias, né? O presidente o presidente do conselho foi muito, né, gentil comigo ao propor uma escolha, que eu escolhesse o tema, né, para falar. Eu falei, olha, eu só lido com minorias. Minorias qual é? Lidar com a pauta da mulher, né, que é uma pauta sensível, né, é uma pauta que, apesar de falar mulher, é uma pauta de direitos humanos, porque ninguém tem direito de ferir, de matar o outro. Então, o direito das mulheres que se fala é direito a uma vida segura, uma vida livre. E, às vezes, a vida do lar é o ambiente mais perigoso que pode existir para a mulher, porque é na intimidade. Então, eu preferi não falar, apesar de estar na semana, e falar da política de tratamento adequado, que eu acho que é o ponto fundamental de conexão entre a sociedade e o Poder Judiciário. E o nosso comportamento pode induzir transformação social. Então, eu quero demonstrar para os senhores que nossas atitudes estão sendo transformadoras. Olha como nós começamos e os senhores verão como estamos. E se é transformadora da sociedade, nós verdadeiramente estaremos representando o povo, né? Não é à toa que já no preâmbulo, que é um prefácio, já diz: nós, representantes do povo, aí todos nós sabemos, lutaremos por uma sociedade fraterna, sem preconceitos, primando por uma solução pacífica de conflitos, tanto na ordem interna quanto na ordem externa. Então, daí o meu tema. E eu agradeço a acolhida aqui do presidente do tribunal. E eu não vou falar todo o povo baiano, porque eu sou baiana. Mas vou falar do presidente, porque ele está como presidente. E ao mesmo tempo, dizer que também é um prazer falar na minha terra, onde eu atuei, não só nasci, mas fui procuradora da Fazenda aqui. E atuei muito no tribunal, e acredito que na vara dele, que era da Fazenda Pública. Então, para mim, é uma honra, gente. Bom, ainda que pareça que eu só fale de mediação e de conciliação, mas foi um tema que eu lido há muito tempo, na realidade, desde quando eu entrei na Justiça Federal. E a Justiça Federal tinha como regra tudo virar matéria de direito, até matéria de perícia virava de direito. E aquilo me incomodou muito, a forma como a gente estava prestando a jurisdição. Tudo virava papel, sem conexão com a realidade, sem conexão com as partes.
quando a gente começou a lidar com a conciliação e a mediação, nós vimos que o que era trazido para nós era dissociado da realidade. A pessoa trazia a demanda nos seguintes termos: juiz, eu preciso da sua intervenção, porque minha prestação da casa própria sobe mais do que o meu salário. E aí a gente trocava o processo nessa perspectiva de violação contratual. Quando a gente chamava as partes para a conciliação, que aí eu comecei a fazer, não, doutora, na realidade, não é isso. Eu perdi o emprego. Eu descasei. Houve uma favelização do meu empreendimento. Então, na realidade, tinha fatores sociais que não eram contemplados naquela ação. Por melhor que fosse a minha solução, não iria servir de nada. O conflito continuaria ali e aquela família desassossegada. E aí foi aí que a gente começou. E em São Paulo nós tínhamos 16 mil contratos ajuizados. 16 mil podem ter 4 ações. Cautelar, grave, tal. E hoje, eu posso dizer para os senhores que a gente não tem. Os senhores podem abrir o jornal, não tem mais aquelas empresas, aqueles agentes fiduciários de leilão de imóvel. Não tem. Nós conseguimos verdadeiramente ter essa transformação social. E tanto essa transformação social impactou que hoje a gente tem mediação na área pública. Os senhores se lembram, quando nós tivemos a lei de mediação, que, quando foi para a sanção, houve vetos na relação de consumo, para as relações de consumo, ou arbitragem, salvo engano, e para a mediação trabalhista. E por que não houve veto na mediação na administração pública? Qual a razão de os procuradores da União não terem proposto veto? Porque tinha um princípio maior aí, princípio da indisponibilidade do interesse público. Não é admissível a transação, não é admissível a disponibilidade desse interesse. E aí eu digo, não propuseram, porque tinha uma experiência provocada pelo Poder Judiciário antes da lei, que os deixava numa situação confortável e de realidade. Pode, sim. Há direito indisponível, transigível. Então, nós já tivemos essa transformação. E eu vou ser sincera para os senhores. Nós começamos isso antes da Resolução 125. E nós tínhamos que olhar onde está o fundamento para que nós propuséssemos acordo, no ambiente que é vedado o acordo. Onde estaria a nossa inspiração? Onde eu, juíza, não correria risco de ser punida? Onde o procurador poderia navegar sem risco de multa do TCU, que não é bem assim. E ainda temos uma outra realidade. Os advogados públicos, aliás, não só os advogados, os gestores públicos ainda têm receio da espada do TCU. Artigo 70. Então, ali temos nossas fontes de inspiração, que está no próprio preâmbulo, que eu sei que todos vão falar, mas não obriga, não tem caráter coercitivo. Mas o único óbice para não ter o caráter coercitivo é porque faz menção a Deus. E como a gente é um Estado laico, o Supremo entendeu que ali seria apenas um guia de interpretação. Como é que eu vou interpretar o sistema jurídico? E aí tem um artigo 1º que tem como fundamento, o Estado brasileiro tem como fundamento a cidadania, a dignidade. E a cidadania, nós não podemos falar em cidadania de uma pessoa
que não tem, por exemplo, documentos, não tem certidão de nascimento. Ele não existe. Se ele não existe, ele não tem direito. E, por incrível que pareça, nós temos, até numa reportagem de setembro do ano passado, que só no Rio de Janeiro tinha 3 mil pessoas sem documento. Tinha uma mulher internada, numa reportagem do G1, tinha uma mulher internada sem poder sair do hospital há 2 anos, porque ela não tinha documento para liberação. Então, ela não é uma cidadã. E ela tinha uma outra geração, que era um filho no Lava Jato, sem documento algum. Não tem carteira de trabalho, não tem certidão de nascimento, se morrer, morreu, morre como indigente. Então, a gente ainda tem isso. E está no artigo 1º, que o valor da cidadania como fundamento do Estado brasileiro. Temos os objetivos do Estado brasileiro e temos o artigo 37. E o artigo 37 está lá, um dos princípios é a eficiência. E todos nós sabemos que o Conselho Nacional, diferentemente da França, não foi criado para dar independência aos juízes, como na França foi. Na França, por conta das guilhotinas, os juízes foram associados à nobreza. Então, todo o poder dos juízes foram tirados. Todos, pela associação. Como é que poderia dar poder aos juízes? Criou-se um conselho. Nós não. Nós temos todas as garantias constitucionais de independência, vitaliciedade, as pessoais e as objetivas, as institucionais e as pessoais. Nós temos essas garantias. O que faltava para nós para a criação do Conselho Nacional de Justiça? Eficiência, morosidade. Uma forma única de prestar jurisdição. Uma forma única de prestar jurisdição. Eu costumo dizer, antes de abordar isso, que onde nós encontramos justiça, mas aquela justiça de Aristóteles, que é, ao mesmo tempo, tem um sentido de ilegalidade e de igualdade. Naquele sentido de que quem cumpre a lei, realiza a justiça no sentido estrito. Quem cumpre a igualdade, realiza a justiça em sentido universal. Então, justiça a gente só encontra no Poder Judiciário, só dentro da justiça, Poder Judiciário, ou a gente encontra também em outras ações. Um outro paralelo, numa transitividade metodológica. Saúde, a gente só encontra nos hospitais, ou na prevenção, a gente também, no exercício físico, na atividade física, no lazer, também encontra saúde. São paralelos que são do nosso dia a dia, que a gente transpõe e torna natural o que a gente vai propor para os senhores. Assim como não tem um remédio universal, não tem um remédio que cura todos os males. Nós não devemos pensar que existe um método de solução de conflitos universal, que só ele seja capaz de resolver tudo. Então, vendo essa realidade, que eu poderia dizer, que eu poderia resumir, uma alta litigiosidade, necessidade de nós identificarmos as causas, propormos solução e executar. Então, o CNJ identificou a alta litigiosidade, justiça em número, nós sabemos, identificou a cultura da sentença, um único método para tudo, e para tudo mesmo, porque a vida está judicializada. A gente decide do remédio a quem vai pegar o filho na escola.
Perdeu-se a capacidade de diálogo. Está tudo no Poder Judiciário. E a gente, dentro dessa realidade, a gente tem que mudar. E daí a proposta da nossa política de tratamento adequado, de mudança de paradigma, sair da cultura da sentença, do único remédio universal, para permitir outros métodos. Não é abandonar a sentença, é permitir outras abordagens. E, ao final, mudar a nossa mentalidade. Porque, se não mudar a nossa mentalidade, o sistema de justiça não vai mudar. Porque ele vai buscar uma coisa e tem que receber essa coisa. Ele recebe coisa diversa? Se ele propõe uma ação, o juiz só dá a sentença, ele só vai pensar dessa forma. Ele vai buscar a sentença. Agora, se ele traz um pedido e a gente dá o que lhe é adequado, né, daí a política de tratamento adequado, e não mediação, conciliação, sentença. O nome da política já é sugestivo, de tratamento. E tratamento depende da adequação. A gente não trabalha com o melhor ou o pior. Não, a sentença não é melhor do que o acordo, nem o acordo é melhor do que a sentença. A gente vai aplicar a adequação. Então, se eu ministrar o remédio adequado, ele é bom. Então, é consequência da adequação. Então, se nós mudarmos, e eu fico muito feliz que os presidentes dos tribunais, já é para mim, os senhores não têm ideia, que às vezes não é o que se fala, mas o gesto. O gesto dos senhores me permitir uma pausa para ser ouvida, para a gente dialogar, para mim é substancial, é significativo, daí minha alegria. A Resolução 125, gente, ela tem pilares, ela tem que ter uma estrutura, ela tem pilares, ela tem atribuições. A estrutura, nós sabemos, o CNJ está como formulador, os NUPEMEC como cérebro, aquele órgão de inteligência, de interlocução, que vai fazer uma interlocução com os grandes litigantes, que vai identificar quais são as maiores demandas, ou seja, ele pode dialogar tranquilamente, sem comprometer a imparcialidade. É um órgão que vai dialogar sem comprometer, porque ele é um órgão gestor, não é um órgão julgador. Essa proposta é de não ter interferência na atividade jurisdicional. Tem pilares, que são os centros, Sejusc, que todo mundo já está, que, aliás, na última terça-feira, nós conseguimos a aprovação do plenário de transformar a atividade, de dar a condição do Sejusc a condição de atividade fim e não meio. Porque, afinal de contas, qual é a nossa missão constitucional? Pacificação social. Por quais meios? Pode ser pela força, pode ser pela construção de consenso. Então, ambos, tanto a sentença como o acordo, são meios. Onde é que eu tenho a sentença? No juiz togado, na vara. Onde é que eu tenho o consenso? No Sejusc. E por que o Sejusc? Para ter um ambiente seguro para a parte falar o que quiser, para resolver seus problemas sem comprometer a imparcialidade, sem contaminar o processo. Então, tudo que for discutido naquele ambiente fica lá, mais ou menos como um confessionário. Confessionário. Não poderá, sob pena de desvio ético, revelar para o juiz. Aí os senhores vão entender por que da importância de alguns fundamentos que eu vou passar. Lembre-se, confidencialidade. Tá? Então, a gente tem que atuar em engrenagem. Eu tenho o formulador, eu tenho aquele que vai desenvolver, e eu tenho quem vai executar essa política, que são os Sejusc.
E tem que ter capacitação adequada. Gente, o fato de eu saber que a bicicleta roda não significa que, se eu montar em cima da bicicleta, eu vou andar. Com certeza eu vou cair. Que uma coisa é o mundo teórico, outra coisa é o mundo prático. Tá? Então, daí a necessidade de capacitação adequada. Pode passar. Bom, com toda essa política, em 2010, nós tivemos o quê? Uma indução no CPC. Nós levamos o legislador a pensar, a mudar o Código de Processo, a mudar a forma de abordagem do conflito. E aí veio que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual de conflito. Isso é norma fundamental, tá, gente? E como norma fundamental, não preciso explicar. Tem outras passagens. Dispensa do pagamento de custas remanescentes se houver transação. Pode passar. E estabelece deveres aos juízes, aos advogados, aos defensores públicos, ao Ministério Público, e ordena ao oficial de justiça a certificação de proposta de acordo por qualquer das partes. Vai fazer a citação? Será que há uma possibilidade de acordo? Certifica que a parte propõe, ou propôs, ou pretende pagar de alguma forma. Então, todo o processamento está caminhando, todo o processo caminha para essa efetividade da política de tratamento adequado de conflito. Pode passar. Só lembrando, gente, que como dever, eu estou grifando todos os verbos pelo seguinte: não é poderá, não é faculdade. Promoverá, ordenará, deverá. E aquele dever lá do juiz, promotores, todos, é norma fundamental também. Enfim, eu tenho o 334, o mais famoso 334. Se a petição preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar, o juiz designará audiência de conciliação com antecedência mínima e deverá ser citado o réu pelo menos 20 dias de antecedência. Gente, isso é importante, porque todos sabem que eu estou andando na inspeção para fazer esse monitoramento. O que eu percebi desse artigo 334? Em matéria de família, 100%. 100%. Mediação, tem resultados maravilhosos. São Paulo, por exemplo, para os senhores terem a ideia, eu decorei já os números, eu decoro os números. Mas os juízes da vara proferem por mês 85 sentenças. O Sejusc Central homologa 756 acordos por mês. Quantas varas são entregues por ano? Quanta pacificação daquela família tem sido? Que mais do que número é a paz. Porque, se é consenso, as partes decidem como é que é a guarda do filho, como será a pensão. É consenso. Tá? Mas a questão cível, e aí eu volto, tem um bom e tem um ruim. Os juízes nem sabem. Eles falam assim, tem um TCC da USP, ou uma tese de mestrado, que foi feito no Fórum Cível de São Paulo, que diz assim: mas é inconstitucional. Mas tem estrutura? Mas pode ser a qualquer tempo. Os advogados não aceitam. Tem 10 causas citadas nesta tese. 10. Gente,
Pode ser proposta a qualquer tempo, sim. O diálogo, a conversa, não tem tempo. Pode ser a qualquer tempo, mesmo, até na execução de alimentos. Mas o código elegeu um momento. E como nós fazemos justiça, e fazer justiça para Aristóteles tem um aspecto, é cumprir a lei diz um momento. É este momento que é obrigatório. Os outros são facultativos por serem normas fundamentais. É antes da contestação, antes do conflito estar conflagrado. Mudou. No código anterior, era lá na instrução, a parte já tinha brigado, já tinha se desgastado, as relações já estavam mais fragilizadas. Então, não é exatamente isso, a gente precisa cumprir. Por que precisa cumprir? Porque a própria lei trouxe a exceção para não cumprir. Ela trouxe quando o caso não admite composição e quando as partes, as duas, disserem que não querem. Então, já tem só duas causas, somente duas. Se a parte não comparecer a essa audiência, ela pode ser multada por ato atentatório à dignidade da justiça. E quem é a dignidade? Quem honra essa dignidade? Nós. Então, não é admissível que a gente descumpra. A gente não tem multa, mas a gente tem dever funcional. A gente tem dever ético. Está na norma fundamental. Coloquei lá em cima, deveres. O verbo está aí no imperativo e, para mim, não deixa dúvida quanto ao alcance e sentido. Esse é o momento e a gente precisa cumprir. Precisa cumprir antes que as luvas se encostem. A ideia é essa. Antes que as partes estejam efetivamente deflagradas. Bom, se eu tenho tudo isso, todos esses arsenais, todas as armas, a gente tem um paradoxo, que é justamente o paradoxo de perplexidade. Eu ouvi em uma palestra que diz que a questão da mediação e a conciliação é terceirização da justiça. Que a gente estaria terceirizando a justiça e que isso é um risco para nós. Gente, eu vou ser sincera para os senhores. Eu comecei, não largo mais, estou no CNJ, continuo fazendo meus acordozinhos. Peguei 13 mil processos e tenho 300 processos hoje, conclusos. E um relatório que eu recebi essa semana, que, evidentemente, os servidores, dê a gente parabéns, olha como nós estamos. Pensa de um ambiente saudável, do ambiente que todos trabalham com tranquilidade, do ambiente que não tem pressão, do ambiente saudável, sem licença médica. É isso que a gente quer. É bom para nós. Também. É bom para as partes e é bom para nós. É saudável para nós. A gente tem que se modernizar. Então, a gente tem o avanço tecnológico, tem a inteligência artificial, que está aí, atividades repetitivas, padronizadas, vão ser ocupadas pela inteligência artificial. Eu recebi um vídeo que eu nem terminei porque eu fiquei meio deprimida. Eu achei que fosse acabar todas as profissões, que o computador fosse dominar tudo. Né? A gente fica meio assustado, né? Eu falei, nossa, eu até sou um pouco romântica, eu gosto do livro, gosto do papel, né? Mas é a realidade. Não tem como. Olha o 5G, olha a guerra que está, a Huawei e os Estados Unidos. Tudo ali é um problema de alta tecnologia. E lá, nesse vídeo, falava, olha, um livro de 300 páginas, a inteligência artificial, em segundo, vai captar e te dar o resultado. O Watson, você faz a pergunta jurídica para a advocacia, ele responde com quase 100% de
Certeza. Porque ele falou, a jurisprudência sim, a lei diz isso e essa é a solução. Então, daqui um dia, qualquer um não vai consultar advogado, não. Vai consultar o computador. E o que vai remanescer para nós? As relações interpessoais. O abraço ainda não pode ser substituído, o aperto de mão, o olho no olho ainda não, né? O diálogo ainda não, o diálogo de ser humano ainda não. Então, a gente tem que evoluir. A gente não pode parar no tempo. E aí eu já disse que nós estamos tentando levantar muros para não cumprir a lei. Né? A gente tem que construir pontes para cumprir a lei e não levantar pontes. Uma outra observação que eu vou pedir assim para os senhores é um cuidado na realidade, que é o seguinte. Se lembra que eu falei do princípio da confidencialidade? Pois é. O mediador e o conciliador, hoje, está no artigo 149, são auxiliares da justiça, como perito. O que eles têm de comum é só que são auxiliares da justiça. Exercem funções diferentes. Eles não são da confiança do juiz como perito. Eles são da confiança das partes. E isso importa dizer que o juiz da vara não pode nomear mediador da sua confiança. Não cumpre a lei. Eu vou mostrar o artigo. Não cumpre a lei. E segundo, acaba atraindo uma responsabilidade. Sabe o que alguns lugares estão fazendo, que estão falando? Tem juiz que está nomeando, a gente finge que... Né, porque senão a gente é multada, a gente vai lá. E eles estão negociando em outro local. Porque não confia naquele que é nomeado pelo juiz. Ele vai contar tudo para o juiz. Princípio da confidencialidade. Eu não vou falar nada. A gente chega lá e fica, tá. E aí, torna não cumprida a lei. Outro aspecto, que também já está burilando no mercado, é que cuidado com as parcerias e acordo de cooperação para uma empresa, uma fundação, sei lá o quê, fazer todos os tipos de mediação daquele segmento. É bom passar no órgão de controle externo. Acordo de cooperação técnica é uma coisa. Acordo que você transfere para uma parte, para uma empresa, a fazer remunerado todas as mediações, todas as conciliações, é complicado. Primeiro, e a autonomia das partes para escolher o seu mediador? Não está sendo realizado quando o juiz escolhe. A prerrogativa, pode bater, a prerrogativa da escolha está aí. As partes podem escolher, de comum acordo, o mediador, o conciliador, a Câmara Privada de Negociação. As partes podem escolher. Se elas não escolherem... tirou. Se elas não... Volta aí, por favor. Se elas não escolherem, o conciliador, mediador, podem ser tanto cadastrado no tribunal como não cadastrado. Pode ou não estar cadastrado no tribunal. Tá? Então, aí como é que eu interpreto esse dispositivo? O dispositivo, ele realiza, quando ele fala em Câmara Privada, nós temos câmaras privadas cadastradas. Em São Paulo tem 70. 70, na época da inspeção.
São Paulo normatizou, São Paulo fiscalizou. Até onde eu vi o ato. Então, o ato primeiro fiscaliza quem são, se eles estão ou não preparados, se tem curso de capacitação, se não tiver curso, não credencia, e é isso mesmo. E o mediador e o conciliador não precisa estar cadastrado. A Câmara precisa estar credenciada, que o nome técnico para a Câmara é credenciamento. O nome técnico para mediador conciliador é cadastramento. Então, assim, eu posso designar, por exemplo, a ministra Ellen? Pode. Designar, não. As partes podem eleger? Pode. E ela não está cadastrada, mas é da confiança deles para mediar. Tá? As partes podem escolher qualquer Câmara. A interpretação minha, entendo que não, só a credenciada. E como é que eu vou escolher? A parte escolhe. O código diz que é a responsabilidade dele, porque a gente não tem essa responsabilidade se ele escolheu. A gente não tem. Pode passar, por favor. Bom, não volta, por favor. Só para aliviar um pouco toda essa informação, nós estamos construindo um fluxo. Esse fluxo, se aprovado, passará a fazer parte do PJE. Tá? Que é justamente para dar os caminhos, não fechando. Sempre haverá o botão do pânico que eu falo. Botão do pânico, para livrar do fluxo. Tá? Mas a gente vai ter um controle maior tendo um fluxo, que eu falo que é o desenho, o encaminhamento, interpretar. Como é que eu vou interpretar o 334? Que é obrigatório. Eu diria, manifeste as partes, né? Designa a audiência, diga às partes se quer exercer a prerrogativa do artigo 168, no prazo de 10 dias, não o fazendo, vá para o SEJUSC. Aí sim, o SEJUSC, que o tribunal fala, se as partes... Eu esqueci de colocar o artigo, mas não tem. Lá tem um parágrafo que diz que, se as partes não escolherem, o tribunal fará a escolha. A escolha. E essa escolha é a dedo? Eu escolho você ou não? Não, o próprio código diz que é aleatório. O momento de escolha da parte já passou. Se ele não quis, agora eu vou para a distribuição. E essa distribuição o próprio código diz. Tá? Então, a gente está construindo esse fluxo, ele já está meio pronto, a gente só precisa validar no comitê gestor da conciliação. Por favor. E aí, agora vem, essa aí é importantíssima alteração que veio. No dia 17/12 do ano passado, todos os cursos de direito passarão a ter as formas consensuais de solução de conflito como obrigatória, matéria obrigatória. Então, antes a gente falava assim, não, por que a gente não mudou a mentalidade? Porque a gente aprendeu a brigar, porque a gente aprendeu, o advogado é ensinado a ser pitbull, se não for pitbull não é bom. Então, nós não temos essa preparação técnica. Acabou. Agora, a norma de transição, que somos nós, na cabeça anterior, temos que correr para nos atualizarmos, porque, hora que esse menino, esse advogado tecnológico, mas, ao mesmo tempo, humano. Porque o ensino que se propõe hoje, pelo menos na alteração, o parecer está aqui, está muito focado no humanismo, nas relações interpessoais. Eles têm que estar conectados com a realidade. Aquele currículo cheio, pomposo, não mais. É um ser humano que tem que se formar. Porque o resto a tecnologia vai fazer. Então, os senhores perceberam que, olha o comportamento do CNJ, que os senhores fazem parte. O CNJ criou uma política, induziu a alteração do CPC e induziu a alteração do MEC.
Então, aí, essa transformação, e vamos ter profissionais maravilhosos. Profissionais que efetivamente se preocupe com o ser humano. Gente, eu vou contar uma história para os senhores, como é estar no judiciário. Eu queria que alguém me dissesse, até como testemunha, o incômodo que é. A gente ficar ali no corredor. A gente não deve nada. Mas é tão incômodo ficar no corredor do judiciário. E eu imagino quando a pessoa tem um problema. Como é que ele quer ser atendido? Como mais um ou como um ser humano? Compreendido nas suas dificuldades. Compreender não é dar razão. Mas é compreender, é entender que é desconfortável aquela situação. E teve uma colega nossa, que estava numa corregedoria disso, ela foi como testemunha de 2 juízes num processo. Ela disse que ficou tão nervosa, mas tão nervosa, que ela chamou um ministro para acompanhá-la aposentado. Eu falei, mas você é testemunha? Ela falou, pois é, e é tão desconfortável. Eu falei, pois é, e se fosse parte? E se fosse parte? Então, essa sensibilização a gente tem que ter. E a sensibilização dos presidentes de tribunais é apoiar tudo, todos os métodos, tanto a sentença quanto os acordos. E digo, senhores, infelizmente, a resolução 106 agora o alvo. Talvez eu saia de lá e não consiga, porque a resolução 106 não dá conta sentença. O juiz, para ser promovido, é aquele que deu mais sentença. Mas é compreensível? É, porque ela é antes da 125. Então, a 125 veio depois, mas ela ainda não se atualizou. E, se não for pelo número de sentença, é capaz até do CNJ anular o processo. E aí eu quero dizer que a cultura do litígio parece que está gritando no abismo, né? A gente tem que mesclar isso, de aproximar essas pessoas e tirar o megafone, para que o diálogo seja construído. E, ao final, nós somos construtores de relações humanas.